Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Nesta quinta-feira, a China confirmou o acordo com os Estados Unidos. Até então, tínhamos um silêncio em Pequim, algumas afirmações de funcionários do governo chinês que indicavam que sim, o acordo estava encaminhado, e um anúncio à la Trump, né, grandiloquente, etc., e a maneira de Trump feito ali em rede social. O fato é que o Trump, ele deu ao acordo, repito, à sua maneira, uma entonação diferente daquela que foi dada pelo governo chinês, né? Então, ele trouxe alguns aspectos do acordo, como a volta das exportações desses minerais raros que a China tem em abundância e que são essenciais. Smartphone, carro elétrico, a tela da TV, há uma série inclusive armamentos, né? Armamentos. Muitos são utilizados na produção de armamentos. Inclusive os ímãs citados pelo Trump, esses são ímãs especiais, tremendamente resistentes, e que são utilizados tanto em celulares quanto em armas nucleares. Ora, não faz muito tempo, no auge da crise entre Estados Unidos e China, o Trump aprofundou o que já vinha sendo feito pelo Joe Biden. É bom notar isso. As restrições não começam com o Trump. O Biden já havia determinado que estava proibida a exportação de uma série de instrumentos tecnológicos para a China, utilizados na produção de avião, na produção de carros, na produção de equipamentos eletrônicos. Os Estados Unidos vetaram a exportação para a China. Ora, a China, aí já no governo Trump, responde com restrições, inclusive a exportação desses minérios raríssimos, chamados terras raras. São raros, na verdade, não porque só existem em alguns lugares. Grande parte do planeta tem no seu subsolo, só que em quantidade pequena na maioria dos lugares. Para se ter uma ideia, a China, ela tem de longe as maiores reservas conhecidas. E em segundo lugar, de acordo com os pesquisadores, geólogos, em segundo lugar está o Brasil. O Brasil tem reservas importantes desses minérios raros. Há muito que também é extraído na África. Mas a China não só tem as maiores reservas, como a China detém quase um monopólio da capacidade de processar esses minérios. Primeiro, eles são encontrados, mas é muito difícil e caro separá-los. E a China não apenas desenvolveu, como de certa forma monopolizou esse processamento. Então, os países industrializados precisam que a China exporte esses minérios. E é claro, o Trump sentiu
A indústria de automóveis nos Estados Unidos foi a primeira a bater lá na porta da Casa Branca para dizer o seguinte: ô presidente, você quer que voltemos à fabricação integral dos veículos aqui, não apenas a montagem final, mas nós precisamos desse material. Os carros modernos precisam desse material. A indústria de equipamentos eletrônicos veio logo em seguida e disse a mesma coisa: presidente, nós precisamos desses minérios. Deu um jeito de fazer um acordo com a China. Não há outro fornecedor. Simples assim, não há. Não há alternativa. E nós não estamos falando de brinquedinhos. Estamos falando da economia atual. A economia atual, ela está desenhada, elaborada, construída e num processo irreversível, onde há uma demanda inevitável por esse tipo de material. O problema, aqui abrindo um parêntese, o problema é quando você precisa do cobalto, vai lá na República Democrática do Congo, extrai esse cobalto, o povo continua na miséria, os trabalhadores que fazem a extração continuam na miséria, inclusive empresas chinesas que pagam $1 por dia. Até crianças trabalham lá. Esse é um problema. Fechando os parênteses. A China não. A China extrai, lucra e vende, mas não só faz isso. Ela processa e detém o monopólio desse processo. Mas no auge da crise, o Trump aumentou o número de itens naquela lista de produtos cuja exportação para a China está proibida. O que é esse acordo? O Trump libera esses equipamentos, eles podem ser exportados para a China, porém, a China libera os minerais das terras raras, os minerais terras raras, os minérios raros, que são imprescindíveis para a economia moderna. Porém, vale notar que na admissão do acordo feita hoje, o vice-ministro de Comércio da China, Li Shengang, ele disse: o lado chinês e o norte-americano chegaram, em princípio, a uma estrutura para implementar o consenso alcançado na ligação telefônica de 5 de junho e no encontro de Genebra. Vamos começar pelo último. O encontro de Genebra, ele não foi de cúpula. E depois houve acusações, primeiro dos Estados Unidos, de que a China não estava respeitando o acordo, e a China respondeu dizendo que ela estava respeitando o acordo e os Estados Unidos não. Então, aquele encontro de Genebra, que resultou num documento, esse documento parecia que ia para a fogueira. Mas, no dia 5 de junho, quando Li Shengang se refere à ligação de 5 de junho, ele está falando de uma conversa entre Trump e Xi Jinping. Aí já não era chanceler, não era negociador, não era funcionário de chancelaria. Trump e Xi Jinping. E o Trump, à sua maneira, né, saiu dizendo que gosta demais do Xi Jinping, que os Estados Unidos admiram a China e que as relações nunca foram tão boas. É impressionante, né? É impressionante as contradições. O Trump diz, desdiz, contradiz, afirma, depois muda o que afirmou. Mas depois dessa conversa, ele inclusive falou:
o presidente Xi Jinping foi convidado a visitar a Casa Branca e eu fui convidado a visitar o Palácio Presidencial em Pequim. Ora, essa conversa destravou as coisas. Porque aquele encontro que teve He Linfeng, que é o vice-premier, que teve o Wang Wentao, ministro do Comércio, que teve Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro do Trump, e o Howard Lutnick, que é o de Comércio, aquela conversa parecia morta. Seus resultados pareciam enterrados. Até que houve a conversa Trump e Xi Jinping. Essa nova estrutura, essa foi a expressão usada pelo funcionário chinês hoje, estrutura acordada entre os dois países, prevê a resolução de impasses sobre exportações chinesas dos minerais raros e ímãs. E não tem indústria eletrônica, indústria automobilística moderna, indústria de defesa, olha a seriedade da coisa, sem esses minerais. Eles não são importantes, eles são imprescindíveis. E, de repente, o que era sabido ali no Pentágono, na indústria, se torna público. Há uma dependência. E não é algo que você possa fabricar. É preciso buscar lá. E os Estados Unidos suspendem algumas restrições impostas à exportação de tecnologias para a China. Ora, vale notar que, quanto às tarifas, não muda. Os Estados Unidos continuarão em 50%. 50% é uma soma de taxas, tarifas cobradas pelos Estados Unidos. Então, aí entra aquela cobrança de 10%, que é para o mundo inteiro, não é? Entra também 20%, esses 20% entram como a punição pelo tráfico de fentanil, não é? Os Estados Unidos acusam a China de não impedirem que material utilizado na produção do fentanil, que são drogas sintéticas, que têm provocado milhares de mortes nos Estados Unidos todos os anos. A China nega que seja negligente nesse combate, mas há essa punição, essa taxa de punição de 10%, e outros 25% correspondem àquelas taxas impostas pelo Trump em seu primeiro mandato e mantidas pelo Joe Biden. Então nós chegamos a 55%. Correto? 10% da tarifa aquelas taxas que já existiam. E a China cobrando 10%. Então, pelas exportações, sobre as exportações de produtos dos Estados Unidos. É um negócio esquisito, porque internamente já começaram os movimentos de resistência a esse acordo. No caso da China, isso inclusive se refletiu recíproca, que vale inclusive para o Brasil. 20% da tal punição pelo tráfico de fentanil e 25%. É bom notar isso. No mercado de ações, que ontem reagiu muito bem, hoje
probleminha no áudio do Zaidan, só para a gente corrigir, e a gente já volta com a sequência e finalização do comentário de hoje. Se você está ouvindo esse comentário e quer conhecer os demais, são mais de 1000, estão lá à sua disposição no nosso podcast. Está no nosso site, nos principais agregadores de podcast. Siga daí, Zaidan. Tá me ouvindo bem, Ronald? Sim, tudo beleza. Bom, então, Ronald, houve uma reação interna e hoje os acionários da China e de Hong Kong, obviamente, eles fecharam em baixa, afetados por quedas no setor de tecnologia. Claro que foi uma espécie de arrumação em razão da alta extraordinária que ocorreu ontem. Mas houve uma redução, por exemplo, no CSI 300, de 0,06%. Com oscilações durante todo o dia. Obviamente, pelo fuso horário, o mercado chinês, incluindo Hong Kong, eles já fecharam faz tempo. É verdade que houve redução também no valor de muitos papéis no Japão. Mas o que acontece na China, agora, é basicamente, em alguns setores, a ideia de que eles não sabem o que o Trump vai fazer de fato. E muitos na China consideram decepcionante que as tarifas não tenham sido reduzidas. Elas estão em 55 como antes. E que as restrições, esse é o ponto, tecnológicas à China não tenham sido sequer mencionadas. Uma coisa é remover o que o Trump havia acrescentado à lista, que vem desde o governo Joe Biden. Mas isso não significa mudança na ideia de restringir a entrega de tecnologia para a China. Ou seja, o setor privado chinês, que alguns apologistas dizem que não tem voz dentro da China, esse setor percebeu que continuará esperando um acordo que permita a entrega dessa tecnologia dos Estados Unidos para a China. Consideram que o acordo é frágil pela inconstância do Trump, pela instabilidade do Trump, e consideram que o Trump levou vantagem, que foi favorável aos Estados Unidos o acordo. É bom lembrar que mesmo o Partido Comunista Chinês não é um bloco homogêneo, onde não há divergências, onde não há dissidências. Sempre houve. Em qualquer partido, em qualquer instituição humana, há divisões. Né? É a Babel, sempre presente nas instituições humanas. Então, o Partido Comunista Chinês ele tem diversos setores, diversos grupos. E há sempre uma tentativa de acomodar as divergências e reconhecer quem tem mais força naquele momento. Não é? Mas, nos Estados Unidos, a história é outra. O setor financeiro, capital bancário nos Estados Unidos, a sua posição a respeito do Trump, ela pode ser identificada, Ronald, Beatriz, todo mundo que está com a gente, em um documento. Esse documento é do JP Morgan Chase. O JP Morgan é hoje o maior banco dos Estados Unidos. Um dos maiores do mundo, menor em ativo do que os 4 maiores bancos chineses. Dos 5 grandes bancos chineses, só um tem ativos inferiores ao JP Morgan. Mas nos Estados Unidos ele é o principal de um setor que, quando você soma tudo, é maior do que o chinês. Óbvio, isso é óbvio. O setor financeiro americano é maior do que o setor financeiro chinês. É que na China você tem a concentração nesses 5 bancos.
O JP Morgan soltou um documento onde basicamente diz o seguinte: a política econômica de Trump, ela é semelhante à de Getúlio Vargas no Brasil e a de Perón na Argentina. O que eles querem dizer com isso? Que é uma política econômica nacionalista, como era a de Getúlio, como era a de Perón. Mas não é só isso, não é só um conceito vago. É a ideia de que, assim como Getúlio estabeleceu leis e princípios para a industrialização do Brasil, começando com a Companhia Siderúrgica Nacional, com apoio dos Estados Unidos, aliás, e que a Argentina fez o mesmo com Perón. E que Trump, ao querer reindustrializar os Estados Unidos, está adotando políticas semelhantes. Isso é uma bobagem, até porque a situação concreta é muito diferente, mas é uma maneira, inclusive ao tornar isso público, não é uma reunião em que os diretores conversaram a respeito. Eles soltam um relatório para que aquilo vire uma posição política. É uma maneira do setor bancário atacar a política econômica do Trump. E nesse caso específico desse acordo, o que esse setor quer é que Trump abandone qualquer litígio com a globalização. Mas Trump representa uma outra parte do capital, o capital industrial, que não ganhou com a globalização, a não ser aquele que migrou para a China, para a Índia, para a Indonésia, e que quer produzir nos Estados Unidos e que quer essa reindustrialização. Então, esse aspecto é elementar. Já há resistências internas. Mas isso não vai impedir que o acordo avance. Não vai impedir o Trump, não vai impedir o Xi Jinping. Mas mostra, é bom lembrar, quando houve o acordo Kennedy-Khrushchev, o que veio a público na época era uma parte do acordo. A União Soviética retira os mísseis de Cuba. Esse é o resultado do acordo. Não, essa era uma das consequências do acordo. Os Estados Unidos tiveram de tirar seus mísseis da Turquia. Então, ali já estava claro que o acordo era muito mais amplo. E mais, depois soube-se, só no governo Reagan, isso veio a público, que os Estados Unidos se comprometeram a não invadirem Cuba. Também fazia parte do acordo. E aí a União Soviética tirou os mísseis que estavam em Cuba. Ora, o que pode ser acordado agora? Esse receio é enorme em Taiwan. O receio em Taiwan é que Trump e Xi Jinping, não nos termos desse acordo, mas que eles tenham estabelecido o início de uma conversa, o início do andar em um caminho que pode levar a um compromisso secreto dos Estados Unidos de não intervenção caso haja a invasão de Taiwan pelas forças chinesas, pelas forças continentais, já que os Estados Unidos mesmo admitem que Taiwan é parte do território chinês. Essa é a política oficial dos Estados Unidos, como é a do Brasil. Há uma só China e sua capital é Pequim, não é Taipei. Os Estados Unidos mudaram essa posição e levaram o Ocidente inteiro à mudança. Esse é o receio, que a China, ao concordar tão facilmente com um acordo que aparentemente é muito interessante para os Estados Unidos e não dá à China as garantias que o seu setor privado esperava, que possa haver termos secretos, ou pelo menos
aquilo que seria um memorando de entendimento, que pode levar a um acordo político de não intervenção. Há uma outra fonte de resistência no Pentágono, onde se trabalha com a ideia de que a guerra com a China é inevitável. E no exército chinês também há essa mesma visão. Por quê? Porque, basicamente, são dois impérios com o mesmo modo de produção, isso é sempre importante ressaltar, e que podem acordar a divisão, como dissemos aqui outro dia, que essas visitas mútuas, se ocorrerem, podem levar a uma divisão do mundo em esferas de influência, cada um respeitando a esfera de influência alheia. E isso pode chegar, inclusive, a Taiwan, embora nos Estados Unidos seja lei aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, senão não seria lei, de que os Estados Unidos são obrigados a defenderem militarmente Taiwan se houver uma invasão chinesa, mesmo com o reconhecimento oficial dos Estados Unidos de que só há uma China e sua capital é Pequim. Meu caro Ronald Mendes.